Desconecta isso aqui. Tem que ficar com aquela coisinha preta ali no meio. Você já tá gravando? Tá. Tá no Face, é? Já tá no Face já. Louvado seja Deus, mais um culto, um estudo que chegamos. Estamos aqui para glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, Senhor Jesus Cristo. E falar um pouco da sua palavra, na verdade, né? Que Deus nos deu. E estamos falando sobre a necessidade de um profeta. Desde os tempos antigos, lá que o povo mesmo escolheu um profeta para Deus falar com eles, e desde lá até hoje Deus não tem mudado. Ele tem falado através de um profeta, entendeu? Então vamos agora fazer uma oração para iniciar. Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui para te exaltar, te glorificar no teu nome, Senhor, e te dar louvores. Senhor, tu sabes que nós não somos nada, apenas estamos rendidos à tua vontade, para que o Senhor nos use para levar esta palavra, essa verdade do outro lado, onde quer que tenha um escolhido de Deus, no outro lado, eles possam ser abertos os olhos para que eles possam te ver, sim. Porque, como o Senhor falou na tua palavra, não é para quem quer nem para quem corre, é para quem o Senhor se compadece e quer se revelar. O Senhor não se revela a todos, mas aqueles a quem o Senhor escolheu. E que aqueles escolhidos possam escutar essa palavra que vai ser ministrada hoje aqui. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Tem mais que as forças, poder e rei, e a natureza que tudo recebi. Tem mais que o mundo criado pelas mãos. Deus tem mais que o marido, tem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as mentiras que os outros sua vida entregou.
Tem mais que o sol, as maravilhas que o mundo oferece e a riqueza que tesouro nessa terra. Imparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no caminho. Curou em mim minha amor. Essa aí, irmão. O amor, né? Sua vida entregou. O Senhor, obrigado, foi como uma flor machucada no jardim. Morreu por mim, morreu por ti. Né? Amém. Verdade. Pensou em mim, Pensou em ti. É. Graças a Deus. Glória a Deus. Naquela hora da morte ali, ele estava pensando tudo em nós. Estava fazendo aquilo, ele estava vendo a gente tudo, vendo isso aqui hoje. Vai estar dois filhos, né, ali, sozinhos, desprezados, mas eu vou estar. Quando tiver dois ou três anos, nem meu nome, Aí eu estarei. Verdade, verdade. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos ver. De alguém, mas esse alguém não é Jesus. Tu és o meu caminho. Eis que ele é bem, mestre chega, com sua voz suave transmitindo a paz e a chance de uma luz consolado por Jesus. Já não terá bem jamais. Fica comigo, fica. Não se importa, fica. Fica. Não te ausente, Senhor. Tua palavra vai no meu ser e a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Não é isso, gente, não. Fica conosco, gente, porque sem ele a gente não pode fazer nada. Então, se você está convidando ele para ficar, dois caminhando de mão, deu para captar? No caminho estreito pra Sião, os salvos não tropeçarão. Seus ensinamentos ao canal em Jesus.
Fica comigo, fica, não vai ser embora. Fica, Senhor, tua palavra arde no meu ser, a tua voz produz no meu viver, a segurança que eu preciso pra vencer. Leve Eita, eu me senti como aqueles dois caminhando em mal, dizendo assim: eu vou ficar com você essa noite. Amém. Vai ficar em cima. Glória a Deus. Aí tu que ajuda assim, tu que precisou para viver, eu me preciso para ser feliz. Sinto em minha alma a respiração. Eu vou fazer o que eu Espírito eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção que prolongue o dia seu. Eu preciso buscar mais a Deus tem que dar uma vez. Temos externos, temos irmãos, prefiro a comunhão, vida do céu. Com meu Deus em oração, eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção que se prolongue o dia seu. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Ele dizer que tu mandou, não foi ele? Porque ele disse: catei Deus com você como foi. Ele disse para que Deus, se você quiser que os anos que Deus te apareça para você, você precisa viver bem perto de Deus. Uma vida separada para Deus, uma vida bem dedicada a Deus, entregue completamente a Deus. E amando os seus irmãos, da melhor forma que você puder amar. Se não puder ajudar também não atrapalha, né? Isso. É isso aí. E Jesus disse, que só vai saber se Jesus está ali mesmo quando vos amar uns aos outros. Nisso saber que são teus discípulos. O povo vai saber quem é exatamente. Quando os amarem uns aos outros. Amém.
até aqui o Senhor te ajudou? Muito. Tem ajudado Muito, muito. muito, né? O Senhor tem me ajudado bastante. Graças a Deus. Muito, muito. Mais do que eu mereço. É. Muito mais do que eu mereço. Morava, sempre morou numa casinha simples, né? Sim. Essa aqui é melhorzinha, né? Essa aqui é muito melhor, muito melhor. Mas e aquela lá? Aquela de lá, eu achei a maçã de ouro. Em comparação, viu? Ouro! Até aqui, nos ajudou. Até aqui, muito bem. Até aqui, tua mão me amparou. Nesta viagem, no racheiro também. Quem sempre viu, vai continuar a ver. A tua mão, eu sempre gastou. A tua glória, a verdade comigo. Numa só eu quero ir. Até aqui, nada tem pra reclamar. Se tudo quiser cancelar, o compromisso até aqui, se não tem ficado para trás. Eu não volto mais, por isso eu acreditei. Até aqui, vem presente, até vem cair, eu não posso reclamar. Tua presença me deixa contente, a tua espada me corta do mal. Por favor, essa longa caminhada, certamente te guardará até o fim. Não importa que eu esteja nada, por ele, eu chegar aqui. Até aqui, Jesus, nada tem pra reclamar. Se tudo já deve cancelar, o compromisso eu mesmo aceitei. Até aqui, Jesus, os inimigos têm ficado para trás. Daquele mundo eu não volto nunca mais. Por isso eu acreditei. Senhor Jesus, glória a Deus. Assim como amor que espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como a chuva espera pelo vento, com mais ansiedade eu estou a esperar. Te espero, chorando, te espero, meu querido. Estou empurrando o peso da dor. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sei que não consigo viver, meu Jesus. Tem mais que as pessoas esperam, eu trabalho. Tem mais que um castigo espera, que tem mais que um castigo espera, a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, meu querido. Estou empurrando o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido.
Mas é assim, nessa caminhada, há tudo isso que nós cantamos, né? Aqui no mundo, você tem algum tesouro? Nada. Foi o que o profeta nos ensinou, dizendo que a gente junta um tesouro No céu. O próprio Jesus falou isso, Sim, né? Não é isso? Juntar de tesouro no céu. Minha casa deu para onde por sorte. Aqui no mundo eu não tenho tesouro, não tenho ouro, nem joias de valor, não tenho prata, nem riqueza escondida. A minha vida por Jesus quem pecador, mas garanto, minha vida é comum. Ele foi alegre, vencendo o desafio. Ele vai mostrar, meu trono se levanta. Quem tem Jesus, não tem nada. Quem tem Jesus, tem vida, tem alegria, tem coração. Ele vai voltar um dia. Quem tem Jesus, tem esperança. Nunca se cansa, vitória fácil. Ele vai voltar. E tu amigo, Jesus nessa hora. E não conhece o meu filho, seu valor. Eu te quero, tu sempre faz a glória. Tu não tens eu te apresento nessa hora, Ele pegará a tua alma de perigo. Ele é um homem que pode ter um pecado. Eu quero cura do amor consumado. Quem tem Jesus, quem devera, nem alegria, nem oração, ele para ele vai voltar um dia. Quem tem Jesus, quem esperança, nunca se cansa, vitória santa, pode deixar. Ele chega e volta. Glória a Deus, louvado Quem seja tem Jesus, tem tudo isso. Ó. Quem tem Jesus tem vida eterna, tem alegria, tem ousadia. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, ousadia para falar desta palavra maravilhosa. Muitos não têm coragem de falar, né? Não é isso? Pessoas sábias, né? Eu fico, às vezes, assim, eu ficava pensando assim, meu Deus, eu queria ter a sabedoria que esses homens têm aí para falar dessa palavra de Gênesis Apocalipse. Mas não é como a gente quer. Né? verdade. É como Deixa Deus eu quer. O que é isso A
e nada me abrange. Veio você a vitória e me ganhar a luz. Eu já não mandei perigo, eu sei que eu sigo, é o Senhor Jesus. Eu já não ando perigo, eu sei que eu sigo, é o Senhor Jesus. Eu já não mandei perigo, eu sei que eu sigo, é o Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E aí, já passou assim? Graças a Deus. Agora vamos ver. Pode ligar esse microfone. Tá ligado? Tá ligado já. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, obrigado por este momento, por essa grande oportunidade que nos deu de mais uma noite de live, Senhor, neste local. Te agradecemos pela primeira parte, a parte dos louvores, e agora queremos pedir ao Senhor a oportunidade de abrir a Tua palavra, Senhor, para explanar ela para teu povo. Senhor, que não seja nós fazendo isso, mas que o Senhor possa vir e abrir a tua palavra para nós. Pois tu disseste, é só abrir a boca e o Senhor encherá de palavras. Estamos aqui, Senhor, dependendo de ti. Nós não somos nada. Nós não podemos nem nos mover. É verdade. Mas tu, Senhor, pode vir e pode tomar essa reunião e fazer aquilo que tu queres. Amém. E nós te damos, Senhor, a liberdade, nós te damos, Senhor, o direito de entrar aqui, Senhor, fazer tudo que o Senhor quiser. Amém. Que a gente não seja um atrapalho em nada, Senhor, para o Senhor. Mas que o Senhor venha e governe sobre nós em tudo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, não só em nós, mas também nos ouvidos dos ouvintes que estão além da internet. Em nome de Jesus, venha e fala conosco, Pai, nesta hora. Para a tua glória eu peço. Amém. Amém. Como sempre, São João 5. São João 5,39. Glória a Deus. São João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai Santo, estamos aqui, Senhor. Dependemos completamente do Senhor. Venha e fale conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Perdoa todos os nossos pecados, nossas faltas, nossas transgressões, e cobre-nos com teu sangue, Senhor. E venha ministrar para nós nesta tarde. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Jesus. O irmão pode minha palavra. Graças a Deus. Jesus é maravilhoso. Mas tu leu aí João 5,39. Eu lê sempre na abertura aqui, né? Mas pelo que nós vemos aí na sociedade, né? No livro deles, né? Porque na nossa Bíblia está examinar esse jogo, porque são eles que testificam de mim, né? De Jesus, né? E é delas que nós cuidar de vida eterna, né? De vida eterna. Mas não
mudaram isso, não, eles mudaram para examinar o cemitério teológico, né? Como é que chama aquele deles lá? A teologia, né? A teologia, né? O livro teólogo deles, né? Os estudos dele, né? Você pode ver, né, que quando a gente começa a falar da Bíblia, da revelação da palavra de Deus, né, das coisas que é a Bíblia, né? A manifestação de Jesus em cada era, em nós mesmos, aí eles correm para o livro deles, não correm para a Bíblia, né? Geralmente não é. Ele vai para a sua revistinha, né? A sua revistinha, que é a ordem e conduta da igreja deles, não é da Bíblia. E Jesus mandou a gente analisar a Escritura, não foi o livrinho nem a ordem e conduta da igreja deles. Então, cada uma denominação dessa tem seu livro, né? O estatuto, né? O estatuto, o estatuto da igreja, né? A doutrina da igreja, né? Aquilo ali, né? Já é feito ali. E você não pode correr daquilo ali, né? Se correr, está desviado, é disciplinado. É disciplinado. É a mesma atitude da mãe, né? Porque a igreja evangélica, a católica, é a mãe de todas essas denominações, a gente sabe disso. É a mãe de todas essas denominações, e ela não crê na Bíblia. Ela diz que a igreja católica, ela é o pivô. Ela é o pivô, ela é a dona da verdade, a dona da situação. A Bíblia é simplesmente um livro para eles olharem, observarem, mas a autoridade suprema é a igreja. É a mãezinha, né? Que até não está com toda a força, né? Que as filhinhas estão aí dançando, né? Para agradar a garota lá, né? A Herodias, né? Tentando dançando, chamar a atenção conquistar a atenção do rei, né? Para o rei dizer assim, aquela cabeça. Fazer a promessa, né? Cabeça dos profetas. Porque quem recebe um profeta como um profeta, recebe o quê? O galardão do profeta. Não é isso, então? O galardão do profeta. A nossa cabeça está aberta. Aí, Regina, então o que aconteceu, pessoal? Mas isso começou desde lá da antiguidade. A gente lê aqui, Gênesis capítulo 11, versos 7 e 8. Não, verso 7 e 8. Vê, Gênesis 11. Está falando da confusão da língua. Exato. Vê do verso 7. Verso 7. Foi Deus, quando estava todo mundo, gente lá, a igreja católica já estava ali, né? Que é a Babilônia, né? A igreja católica já estava reunida ali, né? Que foi a primeira Babilônia. Aí veio essa. É bom a gente ler aquele 11 para o povo compreender, né? Entender melhor. Né? Vai. E era Do primeiro, né? do primeiro 11, de Gênesis capítulo 11, e o versículo 1 em diante, que diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo ele do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos o nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Aí aqui a gente pode ver as denominações, né? Criaram um nome, né? Façamos o nome para não se perder. Aí nós temos aí a Igreja Católica, né? Temos aí a Igreja Católica, temos a Episcopal, Universal, Deus e Amor. Cada uma tem um nomezinho diferente. E aqui, como está falando da principal de todas, então a gente pode usar, por exemplo, a mãe de todas, né? A mãe de todas, Que é a Igreja Católica. A Igreja Católica. E eles fizeram nome para não se perder. Não se perder. Onde eles chegarem, eles são identificados. Eles são reconhecidos, né? Você é crente? Não, eu sou católico. Você é crente? Não, sou assembleano. Você é crente? Não, sou assembleano. Você é crente? Não, sou batista. Sou batista. Sou Deus é amor, sou universal. Deus é amor.
Sou daquela Assembleia Fogo, tem tanta Assembleia. Tem a Fogo, Assembleia- sapato de fogo. Tem a sapato de fogo, tem a missão, né? Tem a É Madureira, um monte. tem a do Guará, né? Olha, A do Guará, a Assembleia do Guará. Tem muitas assembleias. o Duque de Caxias, o Duque, o Capitão Caverna, é o Duque e a mulher dele é pastora, missionária. Tem. O Duque é aquele que veste uma roupa, vai assim, um vestido, um roupão. Aí tem o martelo de Maitó. De Maitó. Tu lembra aquele desenho? Maitó! Ele tinha um martelo assim, aí era um desenho, eu assisti só. Pronto. E o outro símbolo dele é Capitão Caverna. Capitão Caverna! Tu já viu esse desenho, não? Já. Eu me lembro desse Duque. É a mesma coisa. É. Aí diz aqui que eles façamos o nome, né? Para que ninguém se perca. É. Você é de onde? Eu sou da Assembleia de Deus. Você é quem? Eu sou o Eu sou Universal. Valdomiro. Eu sou o Valdomiro. Sou do pai dele. Assim cada um tem o nome, né? Mas aqui era o princípio, então uma só tinha o nome aqui. E disseram, edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos nós o nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Né? Então desceu o Senhor, né? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Eles estavam edificando ainda, veja só. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para todo o que eles intentarem fazer. Aí o 7 diz: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Eita, esse é um capítulo que os trinitarianos adoram falar quando a gente vai falar sobre não existe trindade. Olha aí, desçamos, olha a trindade aí. E aí? Desçamos. Eita, olha a trindade O que aí. será que Deus estava falando, hein? Ei, rapaz. Não, eu acho pela mentalidade teológica deles, era como Deus Pai e Deus Filho. Era com os três Deus. Na mente Não, dele, Deus né? Filho e Deus Espírito Santo, né? Na mente dele, Na né? mente deles, Aí Deus estava falando, olha Deus Filho, olha Deus Espírito Santo. Aí eu estava estreando lá. Aí vamos lá e a gente vai conferir. Aí desceu os três, ó, de uma vez. Vamos na linguagem dos denominacionais, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha aqui os três aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na linguagem da Testemunha de Jeová, olha aqui, ó. O Pai, o Filho. E o Espírito Santo E o Espírito Santo é uma força ativa. uma força ativa, Aqui. Rapaz, que coisa, né? Na cabeça dele é bem assim, bom a gente deixar aqui bem frisado, para que as pessoas possam entender que não é a Bíblia, Isso. é a cabeça deles. Vamos ver quem era esses. Quem era que Deus, com quem Deus estava falando, né? Aqui, deixa eu ver. Eita, como é que tá? Vai falando aí, pode ir falando. E na cabeça deles que tem essas três personalidades, essas três pessoas, que quando se fala no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eles, na cabeça deles, são três deuses. Na cabeça deles, os denominacionais, são três deuses, mas a Bíblia Sagrada, ela deixa bem claro que não são três deuses. Deus estava falando que desçamos e confundamos as suas línguas. Deus estava conversando com quem? Tem aí escrito para mostrar o povo? Vamos lá, vamos ver. Quem era que estava ali quando Deus disse, desçamos e confundamos a língua, né? Aí Micaías teve a visão. Micaías. 1 Reis, capítulo 22, verso 18 diante. Diz assim: então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará bem de mim? Foi quando Micaías profetizou para ele, né, que ele ia
morrer na. Deixa o microfone mais longe do filho. Oi? Vai. Aí, então, não disse, o rei falou, né? Então disse ele, Micaías disse, ouve, pois, a palavra do Senhor agora. Micaías estava com toda a autoridade de Deus ali. Aí Micaías era o porta-voz, o profeta da hora, né? Naquele momento. Não era o profeta da hora, era o profeta daquele momento, né? Porque o profeta da hora era Elias, o tisbita, né? O tisbita. Então disse, vi, olha só, ele teve uma visão. Micaías, ele teve uma visão do céu, onde estava Deus. Aí, só que aqui ele não vê o Filho e o Espírito Santo sentados no outro trono, não. Ele só vê um, vê só. Tu tá lendo onde? Estou lendo 2 Reis, capítulo 22, não, 1 Reis, 22, verso 18 em diante. Certo, para os irmãos acompanharem. Então, aí ele disse, vi ao Senhor. Esse ao Senhor está no plural ou no singular? Está no singular. Plural é, se tivesse ali. E vi aos senhores. Aos senhores. A Trindade. Né? Então, vi ao Senhor, o único, Senhor Jesus Cristo. Amém, é verdade. O único. E vi ao Senhor sentado sobre o seu trono e todo o exército. Ele não era a Trindade. Não está dizendo a Trindade aqui. Tá não. Está falando aqui, todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Eita, ele não diz que está o Deus Pai na direita, ou não está o Deus Filho na direita e o Deus Espírito Santo na esquerda, parece, eu sei lá como é que ele diz. Eu sei que eles fazem uma confusão. Isso aqui, desçamos e confundamos. E confundamos a sua língua. A sua língua. Por isso que estão todos confundidos aí, vendo Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, em nome, um monte de coisa. Então veja só, olha, todo o seu exército que estava junto dele, a sua mão direita e a sua esquerda, e disse, ó Senhor, não disse, os senhores. Porque se tivesse os senhores, seria a Santa Trindade. Então ele ia ver a visão lá, né? Ele ia dizer, o Deus, né? Dizendo, o Deus, mas não tem nem lógica, não dá nem. É porque pela mente, eu estou falando pela mente deles, dos trinitarianos. Certo? Aí Deus, Pai, né? Aí Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? 3 pessoas lá. 3 pessoas na divindade. Aí Deus é, Deus Filho, como é que a gente vai fazer para confundir lá, como é? Para mostrar que Acabe vá para essa guerra, para se cumprir a escritura lá. Aí Deus, Espírito Santo a gente, vamos ver aí como é que a gente faz isso aí, né? Não é bem assim não. Vamos ver, a gente tem que entrar em acordo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem que entrar em acordo primeiro, para poder. Mas isso aí é a cabeça deles. Não tem nada a ver com isso na Bíblia, não. A Bíblia é um só Deus. Eu fico me lembrando, sabe, daquele desafio que Elias veio. Os 850 profetas, né? 400 profetas de Baal e 400 de Acera. De Acera, né? Mas ele riu, rapaz. Olha, o profeta disse que ele se virava assim no chão, rindo da cara dos profetas. Vai, talvez ele esteja de viagem. Fala mais alto. Ou então ele esteja dormindo, acorda ele. Se Deus é teu, ele dormiu. Eita, meu Deus do céu. Aí ele disse então, e disse o Senhor, quem nos irá Acabe e a que suba e caia em Ramon de Gileade? Então nós sabemos aqui, né, que a gente já falou, né, lá nos estudos anteriores, que tinha que se cumprir a profecia de Elias, né, que tinha uma folha antes, no capítulo 21 de 1 Reis. Fala que aí Elias ele tinha profetizado que Acabe e Jezabel iam
Ia morrer. Ia morrer. Já estava profetizando. Micaías tinha visto a profecia de Elias. Entendeu? Então, todo ele estava ciente da profecia, como Deus lhe deu uma visão. Deus lhe deu uma visão. Então, Reginaldo, isso nos traz também para a nossa consciência. Jesus não disse: quem recebe um profeta, recebe galardão do profeta, né? Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão do profeta. Então, nós não recebemos o quarto Elias, lembrando, né? O quarto Elias, que estava profetizado na Bíblia. Primeiro Elias, segundo, porção dobrada sobre Eliseu. Terceiro, sobre João Batista. Irá diante dele no virtude e espírito de Elias. Lucas 1,17. Né? E o quarto? E o quarto, William Branham. E o quinto vai ser Elias e Moisés, que é para os judeus. As duas oliveiras, né? Então, é isso que eu digo a tu. Então, nós estamos tendo uma visão. Está entendendo? Micaías era um servo do Elias. E Micaías estava ali. Ele não servia ali, quem servia era Eliseu, tudo bem. Mas eu digo assim, mas ele prestava atenção nas profecias de Elias. Justamente, é isso mesmo. É isso? E a gente tem prestado atenção de todos, né? De todos os profetas. E o William Branham chegou a profetizar também coisas que a gente estamos prestando atenção, que já tem se cumprido. Tu tá falando aí, Valdemir, me veio aqui uma lembrança. Uma lembrança. A gente pode até fazer assim uma narração para as pessoas entenderem, uma análise. Veja que entre 400 profetas que estavam ali naquele dia, unicamente Micaías estava com a verdade. Exatamente. Estava com a verdade. Segundo Reis, capítulo 22, ele está falando. E a gente aqui, tá eu e você aqui, profetizando. Esse cara aqui está profetizando. Nós não somos profetas. Somos profetas porque recebemos galardão de profeta, mas não somos profetas maiores. Nós estamos aqui profetizando. Estamos na direção de um profeta. Na direção de um profeta. E dá para fazer aqui uma análise agora. Micaías disse que Acabe iria morrer, iria cair. Foi Elias disse. Agora Micaías foi lá e viu essa profecia e falou da profecia de Elias para Acabe. E Acabe não gostou. Sim, aí veja. Ele sozinho profetizou contra 400 profetas. Qual foi a profecia que permaneceu? A de Micaías. Vamos agora falar sobre uma profecia que a gente está aqui, todos os cultos e todas as lives a gente está falando. Essas pessoas que são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas serão salvas ou serão condenadas? Porque, veja só, quanto a profecia quanto à escritura de Marcos 16, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas será condenado. Será condenado, né? Vai lá na frente está escrito que já estão condenados porque não crê. O que dizer desse povo todinho aí? Mais de 30 mil denominações diferentes. Vamos botar aqui uma quantidade de... No baixo, vamos botar no baixo. Mais de 30 mil denominações diferentes. A gente tem aí, em cada igreja dessa, vamos botar 100 membros. Esses 100 membros estão todos sendo batizados errado. Na doutrina católica, né? Na doutrina pagã. A gente pode ver isso onde? A gente pode ver isso em Gálatas, que Paulo disse: se nós mesmos, ou um anjo descer do céu e pregar outro evangelho além do que eu tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Então, esse batismo que essas denominações e católica, a Assembleia, estão batizando, não é de acordo com Paulo. De jeito nenhum. Porque quando Paulo
se converteu, tinha 12 discípulos, né? Judas havia morrido. Tinha 12 para botar Matias. Mas aí Pedro botou Matias no lugar. Mas Matias nem se conta, porque quem foi mesmo preencher este lugar foi Paulo. Exatamente. Foi Paulo. Ali foi colocado pelo homem, pelos homens, né? Mas o lugar preenchido foi Deus que botou. Então é por isso que não é pela força de homem nenhum que Deus faz sua obra. É através dele, é ele que faz, e é ele quem escolhe. Não é para quem quer, nem para quem corre, é para quem se compadece. Porque tem muita gente querendo fazer, e da sua maneira. E quando Deus levanta uma pessoa dele, aquela pessoa fica rendida a ele, porque ele levanta sempre, geralmente, uma pessoa que não tem sabedoria. Está lá em 1 Coríntios, né? Não tem sabedoria. E ele disse, inclusive é um estudo que nós vamos fazer daqui logo mais, sobre isso aí, sobre os que Deus levanta. Não são sábios, não tem letra, não tem muito estudo. Por quê? Porque quando esses homens que são muito sábios e entendidos, eles começam a pôr interpretação na Bíblia, na Bíblia, né? Então eles começam a ser sábios demais, até fica mais sábio do que Deus. Inclusive, eu descobri uma coisa hoje maravilhosa. Estava aqui, aí eu botei um vídeo do pastor Joaquim. Aquele vídeo Fé para Vencer. Sim. E o pastor Joaquim estava citando aqui, ele disse que as mulheres pregadoras, elas foram levantadas não para os profetas, os verdadeiros profetas. As mulheres pregadoras, elas foram levantadas para os falsos profetas. Os falsos profetas, porque Deus não levantou uma jumenta para Balaão. Balaão era um falso profeta. Vê se Deus levantou aquela mula para Moisés. Aí é isso mesmo, eu me lembrei também disso aí, fica aí isso aí. Eu geralmente, quando eu entro no YouTube, que eu falo sobre mulheres pregadoras, aí mas disse para mim, Deus falou até pela uma jumenta, quanto mais com nós. Aí disse, ele continua falando com a jumenta também. Aí o pastor Joaquim disse assim, tem um bom pregador aqui, que até escutei ele falando, esse pregador falar, e ele disse que Deus fala para mulheres, quando não se tem homem para falar, Deus fala pelas mulheres. Aí o pregador disse, Deus não usou uma jumenta? Aí o pastor Joaquim disse, Deus usou uma jumenta para o falso profeta. Para o falso profeta, que era Balaão. E as mulheres, elas são usadas para os falsos profetas. Porque um profeta verdadeiro, Valdemir, jamais, não tem, eu posso dizer aqui 1 milhão de vezes, jamais um profeta verdadeiro vai escutar uma mulher, porque sabe que isso é antibíblico. Não se senta de jeito nenhum para escutar uma mulher. Isso é antibíblico, um profeta, um crente genuíno, jamais ele irá escutar uma mulher, porque isso é antibíblico. Vamos provar isso aqui pela Escritura, gente. É bom a gente mostrar isso aqui, né? Olha, veja só, isso aí, que um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro homem de Deus, não aceita uma mulher estar pregando para ele. Não aceita porque não está na Bíblia. Não está na Bíblia, não está na Escritura. Aqui, a mulher samaritana. Onde é que está a mulher aqui? Veja. Aí tal, foi a cidade de Samaria, tal, ela estava ali na fonte, veio uma mulher de Samaria e tal. Veja, eu estou adiantando isso. Pronto. Capítulo 3, verso 39 em diante. Quando aquela mulher samaritana
recebeu ali a revelação, né? Que Jesus revelou a sua vida. Ela estava com 5 maridos e os filhos não era dela tal. Aí ela correu, foi para a cidade anunciar Jesus. Aí as pregadoras, está vendo aí? Que a mulher, ela pode pregar, né? Ela não foi pregar, ela foi falar dos feitos que Jesus tinha feito na vida dela. Ela foi dar testemunho. Não, testemunho dela. Então, os samaritanos, ele, no verso 19, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, né? Que testificou, não foi pregou, que testificou e disse que tudo quanto eu tenho feito, indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Aí no verso 42 diz assim: e diziam. Aí a mulher começou querendo ser pregadora. Ela viu que os homens, né, aceitaram lá o testemunho dela. Aí começou a dar uma pregadora. Aí começou a pregar aí. E diziam a mulher: já não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós cremos, temos ouvido e sabemos que esse verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, ô mulher, fica calada aí, já não é mais pelo teu dito ainda. Ela estava insistindo em falar, em pregar, né? Aí, só fica calada, que a gente já sabe que ele é realmente o Salvador, tá bom. E ela foi bem esclarecida aí, meu amigo. Porque as pessoas sabem que ela não foi pregar, ela foi dar um testemunho. Ei, vem ver um homem aqui que me diz tudo que eu tenho feito, né? É o que nós estamos fazendo, rapaz. Nós estamos dando testemunho do que o profeta fez, William Branham. Essa geração de hoje não sabe, não conhece o ministério de William Branham, entendeu? Os pastores antigos conhecem, sabem. Os pastores que estão nas igrejas, nas denominações, eles sabem, muitos sabem bem. Agora eles temem falar, porque tudo, se eles forem falar o que o William Branham falou sobre batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre Santa Ceia, com vinho, pão ágil, lava-pé, sobre uma série de coisas, sobre mulher pregadora, que não existe na Bíblia, sobre uma série de coisas que o William Branham revelou para nós, né? Se eles forem falar isso lá na igreja, eles vão ter que mudar os estatutos deles. Como aquele pastor da Arca da Salvação falou para nós. Se a gente for fazer isso aí que vocês estão falando aí, a gente vai ter que mudar a doutrina nossa daqui da igreja. Porque eu prego a mesma coisa que a Assembleia prega, que a Deus é Amor prega, que a Universal prega. Eu prego aqui. Eu disse, foi. Então, não é melhor eu só mudar. Mudar não, o senhor volta, não é nem mudar, é você voltar ao ensino verdadeiro, né? Como o apóstolo Paulo ensinou, todos os discípulos ensinaram, voltar e deixar esse ensino aí errado para lá, e você ser salvo em sua igreja, e você salvar seu povo, porque a Bíblia disse que eu disse para ele isso, tudo bem lá. Se há um cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Então são tudo o quê? São tudo cegos. Né? Aí voltando aqui o que Paulo disse, então primeiramente, não tem essa de não tem essa de um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente, porque crente todo mundo até o diabo. Crente estremece, mas não obedece. Tiago 2,19. Mas um verdadeiro cristão, ele jamais vai aceitar uma mulher pregadora, pregar para ele, porque isso é antibíblico. Como da mesma forma, Vladimir, como da mesma forma o batismo nas águas. Vê só, a Assembleia, os assembleianos dizem que não existe mulher pregadora lá, né? Mas no fundo, você vai para um ciclo de oração, quem é que está dirigindo lá? É as mulheres. Entendeu? Inclusive, os diáconos que estiver lá, como a gente foi, eu ia muito assim de oração. As
né? Aí elas é quem são que dominam. Aí elas vão ouvir uma palavra pelo diácono de tal. Aí depois que o diácono falava, ela ia e explanava. Nosso diácono está falando assim é que começava a interpretar a palavra. Aí nós, como começou aí esse tema aí da confusão, né? Confusão. Sim, tá aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro quando ele disse: se nós mesmos, olha para ele, que segurança. Ou um anjo descer do céu, não é subir do inferno, não, é descer do céu. Vamos ler aqui? Ler aqui? As Gálatas 8 e 9. 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Aí eu perguntei, Valdemir, há um rapaz ontem que congrega aí nas denominações, eu perguntei para ele, depois de eu citar essa escritura aí que você leu, eu perguntei para ele, esse evangelho que a Assembleia Batista, Católica, Universal, a Deus e Amor, prega, é o mesmo evangelho que Paulo pregou? Ele disse não. Eu digo, então se não é o mesmo evangelho, então é maldito, certo? Ele disse certo. Aí eu perguntei para ele, você por acaso, você já me viu um dia nessa denominação? Ele disse, nunca. Eu vou fazer o que no lugar que está maldito, que está amaldiçoado? Eu disse a ele. Eu vou fazer o que no lugar que é maldição? Porque o que Paulo ensinou e o que Pedro e os demais apóstolos ensinaram não tem nada a ver, não combina com a Assembleia, não combina com a Igreja Batista, não combina com a Deus é Amor, não combina com a Universal, não combina com a Católica, não combina. Então, se não combina, eu posso dizer com convicção, é maldito. Isso. Esse evangelho que as denominações estão pregando aí, da Assembleia às outras, que são 30 mil denominações diferentes. Olha o que aqui diz aqui, gente. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Como te roguei, falando para Timóteo, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésio para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Mais uma vez, tá vendo? Entendeu? Aí tem no verso 8, sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos, e obstinados para os ímpios, tal, mas eu não dei aqui. Fornicários, no verso 10, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Tá vendo? Veja aí. Então, tem aqui também 1 Timóteo 4:16. Olha, tem 1 Timóteo 4:16. Isso é tudo advertência de Paulo. Você vai ler as cartas de Paulo, ele adverte direto para não sair daquela doutrina que ele disse lá em Gálatas 8 e 9, que ninguém ensina outra doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Entendeu? Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aí a denominação, Assembleia Deus Amor, tudo mundo, está vendo aí? Nós temos o que Paulo tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, da igreja. Aí ele foge da Bíblia e volta para a igreja. Né? Da igreja, né? Só que a gente sabe, a gente que lê a Bíblia, que analisa a Escritura, que a gente escutou os conselhos de William Branham, porque o William Branham ele não veio fazer outra coisa, senão levar a gente de volta à Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo que ele conheceu o Evangelho através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não na carne. Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos,
eles conheceram o Evangelho de Jesus Cristo em carne. Né? Jesus pessoalmente mandou eles pregar e ensinou a ele tudo aquilo que ele havia de fazer. Mas com Paulo não foi assim. Paulo, Jesus Cristo apareceu por revelação a Paulo e ensinou. E quando Paulo ele foi se encontrar com Pedro e os demais apóstolos, Paulo passou 15 dias lá com eles, com Pedro e os demais apóstolos. E tudo que Paulo ensinava, Pedro ensinava igualmente. Não se fugia uma vírgula, não se fugia um tio nem um jota. Tudo que Pedro ensinava, tudo que Paulo ensinava estava extremamente de acordo. Isso. Mas coloca o ensinamento de Paulo e Pedro e os demais apóstolos diante da Assembleia, Engraçado, né? não tem nada a ver. Engraçado os apóstolos, né, que tiver o que a gente vê, os apóstolos eles estiveram, né, com Jesus, né, aprendendo com Jesus tudinho. Paulo não passou o ministério de Jesus com ele, né? Paulo veio com revelação, né? Com revelação. Entendeu? É. E não, como ele recebeu Jesus Cristo lá no caminho de Damasco, né? Aí ele mesmo diz na sua carta que ele não, depois que ele teve a visão, não, eu vou ver qual é a doutrina de Jesus lá com os apóstolos, vou falar. Não, eles que não foram ter com os apóstolos para poder falar a palavra. Porque Jesus Cristo revelou tudo para ele. Foi. Né? Quando ele chegou lá, passou 15 dias com os apóstolos, tudo que ele ensinava, Pedro e os demais apóstolos ensinavam igualmente, não fugia nada. Agora eu quero repetir isso. Eu quero repetir isso. Coloque os apóstolos, inclusive Paulo e os demais apóstolos, e coloque a ordem e conduta da igreja Assembleia de Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É como se tivesse dois lutadores, um do lado do outro. Eu quero chamar esses dois lutadores de cristianismo. Paulo, um cristianismo, e eu quero chamar a Assembleia de Deus e as demais outras com idolatria. Cristianismo contra a idolatria. Foi por isso que a gente faz questão aqui de todas as lives, a gente lê São João 5,39. Porque São João 5,39 está nos endereçando às Escrituras Sagradas. Jesus mandou a gente vir voltar para a Escritura Sagrada. Agora é engraçado, a gente prega a Escritura Sagrada, a gente mostra a Escritura Sagrada, a gente desafia os teólogos católicos, desafia padres, pastores e membros, e não aparece um para provar o contrário. E pensa que esse desafio é novo, tem mais de 20 anos que a gente lançou esse desafio. Tem mais de 20 anos que a gente lançou esse desafio. Não aparece um. E são todos gananciosos por dinheiro, né? E são teólogos, né? São muito estudiosos. O pastor César, ele ofereceu quanto mil? Rapaz, eu ouvi dizer que foi 700 mil agora há pouco, hein? 700 mil. 700 mil. O irmão Júnior ofereceu a casa e o carro. Depois ofereceu 70 mil reais. E olha que a casa do irmão Júnior é uma mansão, viu? Quem pega aquela casa ali, casa toda no chique demais aquela casa, né? Vale só, a casa vale mais de 500 mil. Mais de nessa parte, né? Aí ainda dá mais 70 mil e o carro dele, né? O carro tudo. Mas cadê o João? Não aparece lá, não, né? O João que gosta de dinheiro. Mas vai fazer o que lá? Porque não tem Bíblia para provar. Pois é, não tem escritura. Eles fazem aquilo mesmo. Quando Jesus fez aquela pergunta, eles foram desafiar Jesus. Sabe? Fizeram uma pergunta para Jesus. Aí Jesus disse: tá bom, eu vou responder se você responder. E foi João Batista. Né? Eu sou João Batista. Né? Aí Jesus disse: tá bom, um batendo de João era do céu ou da terra? Se a gente disser que é do céu, Jesus, por que você não crê? Né? Aí, se a gente disser que era da terra, tem meu povo, que o povo tinha João Batista como profeta. Como profeta.
A mesma coisa a gente, né? O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou é em nome do Senhor Jesus? Aí eles, eu não vou não, porque a gente só tem Mateus 28, 19, né? Ir para todo mundo, ensinar o mandamento, né? Mas a gente não tem um cumprimento. O cumprimento eles têm, mas a gente não tem um cumprimento. Tem só a ordenança. Só tem a ordenança. E ele sabe, rapaz, eu tenho, Valdemir, eu tenho aí um testemunho. Tem um irmão que disse assim: pastor, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? Aí o pastor disse: é extremamente certo que o batismo certo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o meu disse: mas pastor, por que a gente não pratica isso? Tu perguntou? Não, o membro. O membro perguntou ao pastor. Do pastor dele: pastor, por que a gente não pratica isso? Por que a gente não é batizado em nome de Jesus Cristo? Aí o pastor disse: não, e se a gente batizar em nome de Jesus Cristo, aí a gente vai perder todos os membros que a gente tinha, na casa tem. A gente vai perder todos os membros e outra. Quem é que vai sustentar a igreja? Mas ele mesmo sabia que era o batismo em nome de Jesus Cristo. Então, todo leitor da Bíblia sabe que a gente está falando a verdade. Todo leitor da Bíblia sabe que a gente está falando a verdade. Por que eles não creem? Primeiramente, porque eles estão ligados no sistema. E o sistema diz: se você crê daquela maneira, a gente expulsa você daqui. É baseado no. Como é? Tem um nome, né? É no livro da igreja. É o catecismo, né? Não, o livro da igreja, o manual da igreja. Manual da igreja, é aquilo ali. Eles não podem fugir daquilo ali. Se chegar uma pessoa e pregar contrário, o líder dele, o pastor, o presidente, já fica de olho neles. Epa, esse camarada está falando uma coisa aí que não está no nosso livro. Entendeu? Não é na Bíblia, no nosso livro da igreja. A doutrina da igreja. Você pode ver que a doutrina da igreja é essa. Mas a gente tem que ficar edificado na doutrina dos apóstolos. Está aqui em Efésios, capítulo 2, verso 20. 19 e 20. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, do qual todo o edifício bem ajustado cresce para a tenda do Senhor. Entendeu? Aí vem o Efésios 4, 11, diz aí: ele mesmo, ele quem? Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, tá vendo? E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tá vendo aí ele botando cada um na sua posição? Aí eles vêm e interpretam a Bíblia, diz que esses profetas aqui são esses dons de profecia, né? E aí também por aí. E outros até dizem assim: qual é mais importante? É Paulo ou Jesus? Pedro ou Jesus também, né? Porque Pedro falou. Quem é mais importante? Pedro ou Jesus? Vou dizer, quem é mais importante? Paulo ou Jesus? Vou dizer, quem é mais importante? O profeta ou Jesus? Eles se esquecem que eles sabem que, e a gente sabe que o mais importante é Jesus Cristo. Agora, Jesus sem os apóstolos, sem os profetas, Jesus é completo? Por isso que ele escolheu aqueles 12 ali, naquele momento, para aquela era dele, né? Aquele tempo dele, né? Que hoje estamos em outra era, somos nós hoje, é a nossa hora. Jesus está com sua igreja, ali Jesus estava andando, né, com seus apóstolos. Hoje ele está andando com seus apóstolos. De novo. Entendeu? Está andando no meio da sua igreja. Entendeu? Ele que está dirigindo. Aí quando um deles sai, você vê que tem o Judas no meio também, né? Então, quando tem o Judas no meio, ele escanteia para lá. Mas tem que estar tudo certinho, de acordo uns com o mesmo sentimento,
né? A mesma doutrina, o mesmo padrão. Não pode mudar não, o padrão de Deus é esse. Foi ele que determinou. Verdade. Não? Aí quando muita gente diz, não, aí, quem é mais importante? Paulo ou Jesus? A gente sabe que o mais importante é Jesus, mas Jesus não é completo sem esses homens. Exatamente. E ele próprio disse que se você não receber um enviado, você a mim não me recebe. O Senhor Jesus Cristo mesmo falou. Quando você recebe um enviado, aí você a mim me recebe. Mas aí quando você não recebe, você não recebe a Jesus. Eita! E agora que me passou na minha cabeça, então esse povo está miserável, esse povo denominacional, porque Deus não enviou o lembrando e eles não receberam. Então eles dizem que recebeu Deus, né, que tem Deus na vida deles, lá, mas como se ele não recebeu o enviado? Qual essa escritura aí? Quem pensa? Né? Mas, Valdemir, isso é claro. Isso é claro, é tão claro que Jesus diz assim, como foi nos dias de Noé, será na vida do Filho do Homem. Me diz, por favor, Valdemir, por favor, com clareza, usando a Escritura, quem não ouviu Noé se salvou? De jeito nenhum. Inclusive eu fiquei assim, muitas vezes pensando, né? A família de Noé, só era a mulher dele, os filhos e a nora. Cadê a família, os irmãos de Noé? Noé não era só. A Bíblia não relata que Noé tinha irmão, mas na genealogia lá, né, a gente vê isso aí. Mas cadê a família das noras, as mães das noras, né? Cadê os tios dos meninos? Cadê a família da mulher dele? Entendeu? Porque só entrou na arca Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Não é isso? 8 pessoas. 8 pessoas. E outra, cadê os filhos de Deus que estavam lá? Sim, exatamente. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas bicho e tomaram para si mulheres. Cadê esses filhos de Deus que não aparecem dentro da arca? Também isso aí. Quem são os filhos de Deus hoje? Não são os crentes? Exatamente. Lá eles ficaram de Eles fora. dizem, né? Lá eles ficaram de fora. E aqui? Vai entrar? De jeito nenhum. Se não escutar o Que a arca profeta, se não escutar o William Branham, não vai não. O Lamana veio, ele é o profeta como Noé, né? Ele é o profeta como Noé que veio chamar o povo de Deus para entrar na arca. Para o arrependimento. A arca, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, com certeza. Entre Jesus Cristo, voltem. Qual era o apelo do profeta? Voltem à palavra, voltem ao mesmo ensinamento dos apóstolos, voltem à mesma doutrina, à mesma fé apostólica. Era isso que o profeta pegou você. E se você observar na Escritura, você pode ver lá em Malaquias, está escrito assim: e Deus enviará o profeta Elias para que o povo não pereça, né? Para que o povo não pereça, mas diz assim também, diz que para que não seja, para que não fique a terra com maldição. Aí, está bem claro. Entendeu? Está bem claro. Deus levantou um profeta no dia de Noé, e todos aqueles que não escutaram Noé pereceram pelas águas. Deus levantou o profeta no nosso dia hoje, em pleno século 20 e 21. Inclusive, isso aí que está falando é muito interessante também, sabe por quê? Noé foi um profeta pregando para o mundo todo, né? O mundo todo. Lá naqueles tempos. E só salvaram aquelas 8 almas. 8 pessoas. Né? E logo depois veio a destruição do mundo. O William Branham veio pregando para o mundo todo também. E logo depois da mensagem do William Branham, o que vai ser? Acontecer? A grande tribulação. A grande tribulação e a destruição. Destruição do mundo. Não é isso? Mesma coisa. Então, é bem claro. Foi Jesus que falou, a gente não pode mudar. Assim como foi no dia de Noé, será na vida do Filho do Homem. Entendeu? Malaquias diz que aquele que não escutar o profeta Elias, eles serão feridos com maldição. Isso aí está escrito.
Aí, Regis, o que eu fico olhando também, sabe, Regis? Dentro da própria mensagem, entendeu? O povo, porque o chamado do profeta foi para que nós viemos para, chegamos todos unânimes, numa mesma fé, num só acordo, num só batismo, numa só fé, né, como está aí, e não temos amor a dinheiro. E eu vejo tanta gente nessa mensagem amando dinheiro, mais do que seu irmão. Rapaz, com pessoas que precisavam de uma lata de leite. Hoje pode comprar uma 1000 caixas de leite. Pode comprar. Mas não tem coragem, não abre a mão para dar uma lata de leite a você. É verdade. Então, o que eu quero chamar aqui a atenção dos ouvintes e também para a gente vai mostrar cristianismo contra a idolatria. Exatamente. O que estiver escrito nessa Bíblia pode descartar. É idolatria. Porque, os contra o batismo, em Efésios 3, 14, 15, Efésios, quanto ao batismo, para tomar o nome, não os títulos, porque eles tomam os títulos, né? Me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Bem lembrado, bem lembrado mesmo essa escritura, porque toda a minha família, ela leva o Abreu. Assim, leva o Abreu. E a minha é Galdino. E a tua é leva Galdino. Galdino, porque meu pai era José Galdino Fernandes. Aí todos meus irmãos, tudinho, a gente tem um nome, Valdemir Galdino Fernandes, José Salgadinho, que levou o nome do meu pai todo. E todos cristãos, eles devem levar o nome de quem? O nome do Senhor Jesus. Através do batismo. Exatamente. É isso que a Bíblia diz: toda a família no céu e na terra toma o nome. Então, uma pessoa que recusa ser batizada em nome de Jesus Cristo, ele está provando. Ele está dizendo com todas as letras: eu não sou da família de Deus. Ele está dizendo com todas as letras, sem ter consciência. Eles estão recusando sem ter consciência. Eles estão recusando ser da família de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós recebemos esse nome para salvação, né? Eu sei. Salvação. E todos que recusam esse nome, ele está recebendo o quê? Condenação. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para ser batizado e João não queria batizar ele. Por que veio tu a mim, Senhor? Visto que eu preciso ser batizado por ti. E Jesus disse: deixa por agora, João, que assim nos convém cumprir Toda a justiça. toda a justiça. E as pessoas hoje estão recusando a cumprir a justiça. Recusando a cumprir Atos 2:38. Recusando a cumprir Atos 8:16, recusando a cumprir Atos 10:47 e 48, porque as pessoas acham que ser crente é tudo. Mas olha, a Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos. E quando Nicodemos estava orando, apareceu um anjo para Nicodemos, e Nicodemos era um homem bom, dava muita esmola e fazia constantes orações, né? Mas o anjo apareceu para Nicodemos e disse: Nicodemos, aliás, Cornélio, papai, que Cornélio, me perdoe, não é Nicodemos, não, Cornélio falou com Jesus. Nicodemos. Nicodemos não, é Cornélio. Aí Cornélio, o anjo aparece para Cornélio e manda Cornélio ir para Jope. Manda uma pessoa lá em Jope que lá tem um homem que ele vai dizer o que tu vai fazer. E quando o anjo chegou lá, quando os homens chegou lá, o anjo tinha aparecido também para Pedro. E disse: Pedro, vai vir um povo vai te chamando, vai com ele, que sou eu que estou mandando. Aí Pedro chega lá,
Aí Pedro veio, Cornélio, cheio do Espírito Santo. Aí Pedro pergunta, pode você recusar as águas? Vocês que também, como nós também receberam o Espírito Santo, vocês podem recusar o batismo nas águas? Aí Ele recusaram. os foram logo. É porque tem uns que dizem assim, tá vendo aí, que não precisa ser batizado para receber o Espírito Santo. Né? Tem uns que dizem, o batismo da gente já foi batizado, a gente já foi batizado com Jesus na morte da cruz. Inclusive esse camarada aí que chama Geraldo, prega isso aí. Não precisa se batizar, porque já foram batizados no batismo de Jesus. Aí não precisa mais. Mas como você está falando aí, eles foram, eles não recusaram, assim que receberam o Espírito Santo, aí é quem foi mesmo. Porque é a prova de que o homem tem o Espírito Santo é ele não recusar a Bíblia, ele aceitar. Exatamente. Quando ele disse assim, o quê? Eu tenho que ser batizado em nome de Jesus Cristo, eu sei agora. Mas, gente, eu pego tantos desses, viu? Eu estou assim, né? Aí chega ele, sabe? Aí falando ali, eu fico logo de olho, né? Eita, aí chega, meu irmão, Deus paz do Senhor, eu estou feio aqui. Eu estou na minha aqui, né? Sabendo que é. Cai a tua aí, Aí começa a palavrinha e tal, e eu só na minha. Aí eu chego. Ô irmão, veja que o senhor ama muito Jesus. Ô Senhor, eu vou te trabalhar, eu amo Jesus. Tu ama mesmo Jesus? Amo. De coração. Quer dizer que se Jesus mandar você fazer uma coisa, você vai, né? Ô irmão, tudo que ele mandar fazer, eu faço. Ô irmão, então, graças a Deus, viu, irmão? Vamos ver, vamos fazer um teste de Bíblia, irmão? Para ver se o senhor obedece mesmo Jesus. O senhor ama a Bíblia? Porque quem diz que ama Jesus ama a Bíblia. Porque Jesus é essa Bíblia. Aí, irmão, você crê na Bíblia ou na sua igreja? Aí, eu creio na Bíblia, irmão. Tudo que a Bíblia fala, eu sou cumpridor. Aí, irmão, eu gosto desse. Então, bora ver. Bora ver. Eita, aí chega, mas é mesmo assim, eu estou falando como eles falam mesmo. Se tu já tivesse essa Para, muitas vezes. Aí eu digo, então tá bom, irmão. O senhor foi batizado nas águas? Fui, irmão, graças a Deus, faz 20 anos que eu fui batizado. Eu digo, ô irmão, você foi batizado nas águas. Assim foi. Mateus 28:19, né? E por todo mundo ensinar a nação, batizando você em nome do Pai, do Filho e do Espírito, irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmão. Ô irmão, mas não tem alguma coisa errada aí, não? Vamos ver se a Bíblia ensina assim mesmo. Isso aí foi uma ordem de Jesus, né? Agora vamos ver o cumprimento. Se os apóstolos cumpriram ao pé da letra de Jesus mesmo, o que Jesus falou. Aí a gente puxa para Atos 2, 37, 38. Aí vê lá Pedro, oi irmão. Aí volta para ele ler. Lê aí, irmão. Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Ele chega para. Irmão, é pai do Espírito Santo. Ele não. Aí ele diz, mas irmão, não é a mesma coisa não, irmão. Aí eu digo, não, a mesma coisa é caminhando, carregar o Senhor Jesus. Agora o cumprimento está lá. Quando Pedro começou a pregar aquelas 3.000 almas. Bem lembrado, Pedro e os apóstolos. Os demais apóstolos estavam lá reunidos. Pedro e os demais, se Pedro tivesse errado, né? Os apóstolos tinham corrigido ele. Pedro, não foi assim que Jesus disse, não. Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu falando com ele lê. Eu disse, está vendo aí, irmão, que o batismo é em nome do Senhor Jesus. Isso é a Bíblia que está mandando. E aí, irmão? O senhor foi. Aí eu falo para ele, da onde veio essa tese de batizar em nome do Pai? E foi de Constantino, né? Aí você leu a história de Constantino, ele realmente era um paganismo. Então, paganismo não entra no reino de Deus, né? Então você é um pagano, porque você segue a doutrina de
pouco que ele chegou todinho, acabou tudo. Eu digo, e aí, irmão? Vamos batizar em nome de Jesus? Vamos. Aí mostra Efésios 3,15, né? Toda a família do céu e da terra toma o nome. E aí, irmão, não é o Espírito não. Pai, Filho e Espírito Santo não. É bom. Irmão, mas minha igreja, ela ensina assim, irmão. Você sabe, né, irmão? Eu fui lá há mais de 20 anos e começa a botar uma enrolada. Mas, irmão, o senhor não acabou de dizer não que crê na Bíblia? Olha, a Bíblia não diz se um cego guiar outro cego, os dois caíram no buraco. Seu pastor é um cego. Seu pastor batizou você errado. Porque se ele tivesse visão da verdade, ele tinha batizar você corretamente, em nome do Senhor Jesus. Aí você foi batizado no Espírito, aí vai cair no buraco você e ele. Aí provou que ele não tem o Espírito Santo. Pronto, exatamente. Porque Cornélio tinha. E quando chegou o desafio, Cornélio disse: eu quero. E não foi Cornélio só não, Cornélio e o seu pessoal, né? Então é isso, né? O povo, o povo, eles estão, como a gente leu aqui, Gênesis 11, 7. Eia, deixamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda a língua do outro. Essas denominações aí, tudinho, entende a língua um do outro. É tudo confusão. Um é sabatista, outro é Deus é amor, outro é assembleano, outro é universal, outro é um monte de língua estranha. Mais de 30 mil línguas estranhas diferentes. Mais de 30 mil. Tudo confuso, uma verdadeira Babilônia. Tudo confuso. E Babilônia significa confusão, né? Confusão. Pessoal. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Pois chamou o seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Tudo confundido. Tudo Tá confundido. tudo aí já, espalhado. E tem um versículo chave para a gente encerrar essa live hoje, né? Falando de Babilônia. Qual é? Apocalipse 18:4. Apocalipse 18, versículo 4. Então Vamos ler. Apocalipse 18:4. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Pessoal, a tribulação, né? Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Como é que está escrito aí? Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Ou seja, o que é pecado? Não é fumar, não é beber, não é se prostituir. Eles fazem isso porque já vivem, um pecador não pega, um pecador já vive no pecado, como o profeta nos ensinou, né? Pecado, pega aquele que conhece a verdade, sabe da verdade e pratica uma mentira, né? Então, tudo que é contrário às escrituras é pecado. É verdade, mas para que as pessoas digam assim: não, você está lendo uma Bíblia aí diferente, eu vou ler na minha também. Tu também, né? Isso. Apocalipse 18, versículo 4. E eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Da grande Babilônia. Isso. Segura aí, vai falando que eu vou ler outra também disso aí. Louvado seja Deus. 2 Coríntios. Glória a Deus. 2 Coríntios. E eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Glória a Deus. 2 Coríntios. Lê aí para tu ver como vai. Capítulo 6. Não, lê, só lê. Vê o que diz aqui também sobre isso aí.
2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Vou ler do 11 mesmo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios entendimentos feitos. Será Paulo repreendendo aos Coríntios, dizendo que eles não estavam estreitados, estavam firmados nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Ora, ele não está estreitado nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filho, dilatai-vos vós também. Ou seja, dilatai-vos, sai fora. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, se você está ligado a essas denominações, você está com os infiéis, que são infiéis. Não são verdadeiros. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Essas denominações de luz? É nada. Nenhuma tem luz. Quem é a luz? A luz é Jesus. Então, eu sou a luz do mundo. Não é isso? Então, se Jesus não está lá, quem está lá? A treva. E treva, quem é que recebe esse nome de treva? Satanás. Mas em geral diz que não existe Satanás. Satanás é direto dormindo com ele. Quando ele vai deitar, que ele vai, não sei se ele ora, né? Aí se ele vai orar, aí Satanás está ali adiante com ele ali. Oh, você é um bom servo, meu. Negou muito a palavra de Deus. Realmente muitos evangélicos para a gente. Diabo fala coisa assim. Sério, Geraldo. Cuidado, vocês aí do outro lado. Quando vocês verem esse vídeo aí, desse Geraldo que prega uma tal de desgraça, que ele diz que é a fala para ele, 81 DDD 981 11 9005. Pode ligar para mim. Né? Então veja só, então, cônjuge é. E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? O que é Belial na Bíblia? Filho mentiroso. E mentiroso quem é? Filho do diabo. Então, todos esses que estão pregando a Bíblia contrária são mentirosos, filhos de Belial. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Filho do diabo. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivendo, como Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que sai, olha, Paulo viu essa profecia: sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós filhos, e vós para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E quando Paulo falou isso aí, o livro de Apocalipse nem escrito aí ainda estava. Exatamente. Não. Então, meus irmãos, é bom a gente dizer isso para o povo ficar consciente e assim, preparado, né? Se você quiser saber que a tua igreja está indo para o céu, dirigida por Jesus sendo Cristo. dirigida por Jesus Cristo, leia as cartas de Paulo. Porque Paulo disse: se um anjo descer do céu, vos anunciar outro evangelho além que eu tenho anunciado, seja maldito. Então é fácil você reconhecer o erro. É só você analisar as escrituras, porque ela testifica de mim, e disse Jesus, e ela testifica de mim, e
E são nelas que você cuida ter a vida Cuida eterna. até a vida eterna, né? É ela que espera de mim, é ela que julga que você terá a vida eterna. Então, não vá por conversa, não vá por boas amizades, porque Satanás, ele não está brincando com você, não. Você também não está no piquenique, não. Você está num campo minado de guerra. O diabo, exatamente, é feita aquela guerra do Vietnã, né? Ali, os americanos, quando eram pegos pelos Vietnã, né? Eles, coitado, eu assisti um filme de guerra de lá, coitado, era terrível. Eles escapavam do acampamento onde eles estavam presos, mas não podia sair porque não tinha noção, o campo estava todo minado. Uma bomba aqui, uma bomba aqui. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, aí, se nós mesmos, um anjo descer do céu, pregar outro evangelho, além do que tenho anunciado, seja maldito. Não tem escapatória. Ou você crê na Bíblia, ou com bênção, com paz, com segurança, com proteção, com prosperidade, com saúde, com salvação, com o Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo na vida do teu povo, Senhor, e faz a gente reconhecer que a gente tem. É isso aí, né? Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o que ele melhor por mim. Baixa ali, mas o preto, um pouquinho, amém. Isso, mais, amém. Agora, baixa assim. São maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele vai onde eu não posso caber. Ele vai cumprir. Ele vai fazer o que ele amar. Um grande shalom a todos os irmãos e amigos, até quarta-feira, nesse mesmo horário, a partir das 19 horas, em nome de Jesus Cristo. Até lá, meus irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.